Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Seja bem-vindo, você que chegou agora, explicando aí o que eu acabei de dizer. Todos os dias nós meditamos em um capítulo da Bíblia. Então, hoje, Salmo 139, você lê esse capítulo, eu tenho sempre o compromisso de trazer aqui a explicação do dia. Amanhã, Salmo 140 e por aí vai. Você vai lendo a sua Bíblia em ordem. Todos os dias, o pastor Luciano está aqui no grupo orando por você, nas madrugadas, no finzinho da madrugada, às vezes no meio da madrugada, ele está aí orando com você e por você, ore também por nós. E nós estamos aí meditando na palavra de Deus, porque queremos que a palavra de Deus nos oriente. É a nossa regra de fé e prática, nós acreditamos que ela revela tudo o que nós precisamos saber sobre o que devemos crer e como devemos viver para agradar a Deus. Hoje, Salmo de número 139, Salmo de Davi. Um salmo que Davi vai trazer a seguinte tese: Deus sabe de todas as coisas. A primeira declaração é uma declaração bem subjetiva. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. Então ele está dizendo: o Senhor sabe quem eu sou por dentro e sabe quem eu sou por fora. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é sobremodo elevado, é maravilhoso. Ele diz: Senhor, sendo assim, se o Senhor me conhece por completo, se o Senhor sabe de tudo, sabe quem eu sou por dentro, sabe quem eu sou por fora, sabe onde eu ando, onde eu deito, os meus caminhos, as minhas intenções, ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece toda. O Senhor penetra nos meus pensamentos, está de todos os lados. Para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Porque se eu subir aos céus, lá eu vou me encontrar com o Senhor. O Senhor estará ali também. Porque o Senhor não é só onisciente, que conhece tudo. O Senhor também é onipresente, está em todos os lugares. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Naquela época que havia uma crença, um medo sobre na questão da navegação marítima, os homens ficavam admirando o mar e olhando até onde a vista alcançava. E Davi está dizendo: se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, eu vou encontrar o Senhor lá e vou encontrar o Senhor me protegendo, a tua destra me susterá. Ele está dizendo: se eu disser, Senhor, que eu vou me esconder no escuro, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê com inteireza. Então, o salmista Davi, ele fala que Deus é onisciente, ele fala que Deus é onipresente. E ele diz assim: quão grandes são os seus pensamentos, Senhor? Como é grande a soma deles? Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. E ele diz isso porque ele declara: Senhor, isso tudo para mim é precioso. Saber, ó Deus, que o Senhor me viu ainda, quando nem forma havia. Olha só, Davi traz aqui algo que é para nós cremos nisso, né? Que o Senhor determinou os nossos dias, quando nenhum deles havia. Os olhos do Senhor nos viram substância ainda informe, ou seja, sem forma. O Senhor é capaz de nos ver antes mesmo de existirmos corporeamente. A Bíblia diz isso, que Ele nos conheceu e nos amou de antemão. Ele nos conheceu e nos amou de antemão. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Que maravilhoso, irmãos, é sabermos disso, sabermos dessa verdade, que o Senhor já nos conhecia antes mesmo de existirmos. Por que Davi traz essa palavra tão poética, tão linda, tão maravilhosa, e de repente ele muda de assunto no livro, no Salmo? No versículo 19 ele diz assim: Tomara, ó Deus, desse cabo ao perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino, Senhor, os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi, de repente, muda o tom. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor está em todo lugar, e saber que o Senhor me conheceu
de antemão e determinou os meus dias. Isso para mim é sobremodo maravilhoso. É lógico que Davi aqui, ele está descrevendo isso tudo na posição de um adorador, de alguém que experimentou o amor de Deus, o perdão de Deus. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece por fora, por dentro, o Senhor sabe de tudo, sabe dos meus pensamentos, sabe até do que eu vou falar. O Senhor está em todo lugar, então o Senhor sabe que tudo que eu fiz, Senhor, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz na tua presença, e o Senhor não se enganou, o Senhor já me conhecia antes, no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos determinados, então não tem como esconder, Senhor, eu sou assim. Davi aqui vem admitir que ele é um homem que tem pensamentos de vingança, tem pensamentos de ódio. Ele diz aqui: tomaram a Deus que o Senhor acabasse com o perverso. Você pode pedir isso a Deus? Pode, meu irmão. Pode orar para que Deus possa acabar com o perverso. Pode orar para que Ele afaste de você os homens violentos. Agora, o que você não pode fazer, meu irmão, jamais é pecar. Toda vez que você perceber que você deseja vingar a si mesmo, ainda que aos seus olhos seja um motivo justificável, não faça isso. Você deve confiar no Senhor que diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Davi aqui ele faz uma confissão. Ele está dizendo: o Senhor conhece, Deus, então o Senhor sabe que para mim eu tenho ódio dessas pessoas. Aborreço com ódio consumado e para mim são inimigos de fato. Davi está fazendo aqui uma confissão para Deus. Ele está dizendo: Deus, eu odeio essas pessoas. Eu odeio. E a gente sabe que à luz da palavra de Deus, irmãos, esse é um sentimento que não agrada ao Senhor. Nós precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, como ensinou o Senhor Jesus. É por isso que Davi conta toda essa história para dizer: Senhor, mesmo sabendo de tudo, mesmo não tendo como encobrir quem eu sou, o que eu faço, o Senhor me escolheu. E é por isso que, mais forte que o ódio que Davi sente em seu coração, é a capacidade que ele tem de fazer um pedido a Deus, e que eu e você também devemos pedir. Ele termina voltando ao tema. Ele diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vem, vê se há em mim algum caminho mau, e não me deixe ser guiado pelo meu coração. Guia-me pelo caminho eterno. Talvez, meu irmão, sabendo de todas essas coisas que Davi sabia, sabendo que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus escolheu te perdoar em Cristo Jesus, quando você ainda nem havia cometido pecado, você nem havia nascido, e Jesus lá na cruz já tinha pago o preço por você. Talvez você saiba disso tudo que eu estou falando, mas mesmo assim, você insiste em permanecer em algum ponto na sua vida que precisa de um conserto. E eu quero dizer para você que você deve, meu irmão, ceder. Abra mão do seu orgulho, abra mão do seu pecado, confesse ao Senhor, chame a Deus, diga: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe o que eu estou pensando, não adianta eu enganar. Não adianta, irmãos, fingirmos que não estamos sentindo, fingirmos que não estamos pensando. Confesse a Deus, chame aquele que sonda as mentes, o coração, que conhece você por inteiro, e faça um pedido a Ele: Senhor, se houver algum caminho mal em mim, que eu não seja guiado pelo meu coração, pelas minhas motivações que são errôneas, mas que o Senhor me guie pelo teu caminho eterno. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você carregue essas certezas em seu coração e que o Senhor te guie pelo caminho eterno. Um grande beijo. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.